Olá, boa tarde. Está no ar o webinário Serviço Público em Tempos de Pandemia, promovido pela Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, lançada em 2007, sob a presidência do então deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB do DF, e desde então relançada em todas as legislaturas. Nesta última, em 2019, sob a coordenação da deputada federal Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, do deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, do deputado Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. A Frente Parlamentar possui atualmente 255 deputados, 21 senadores e 54 entidades representativas da sociedade civil, entre elas centrais sindicais, confederações, federações, sindicatos e associações que juntos atuam na defesa de um serviço público de qualidade para todos os brasileiros. Este é o quarto webinário de uma série que começou a ser realizada em todo o Brasil, organizada por entidades parceiras da Frente no estado de Pernambuco, em parceria com a Insight Assessoria. Este webinário conta com a presença dos parlamentares da bancada de Pernambuco, senador Humberto Costa, do PT, deputado federal Túlio Gadelha, do PDT, deputado estadual João Paulo, do PCdoB. Contamos ainda com a presença de representantes de entidades sindicais. Carlos Cardoso Filho, diretor da FENAFIM. Carlos Silva, presidente do SINAIT. Manuel Gerson Souza, presidente do Sintrajuf Pernambuco. Sou Grace Maciel e vou mediar o webinário O Serviço Público em Tempos de Pandemia. Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los nesta linda tarde de sábado. Hoje teremos 4 rodadas. Nas 3 primeiras rodadas, os convidados terão 2 minutos para explanar cada um dos temas. E na 4ª rodada terão o mesmo tempo para responder as perguntas que vocês vão nos enviar pelo chat. Vamos à primeira rodada. O tema é o funcionamento do teletrabalho e as melhorias necessárias. Vamos começar pelo senador Humberto Costa. Bom, senador, o senhor vai ter 2 minutos para falar sobre o assunto. E antes disso, eu gostaria de falar que o senador Humberto Costa, ele é contra o corte de salário de servidores, né? E ele é autor da proposta de taxação, aliás, ele é autor da proposta de taxação de fundos que tenham superávites financeiros, né? Ele não concorda, né, com essa injustiça que queriam fazer com os servidores públicos. Ele é autor do projeto de lei que torna obrigatória a adoção de medidas de proteção dos profissionais de saúde diretamente envolvidos no atendimento aos doentes com suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus. E autor da proposta que determina que os profissionais de saúde que, durante a vigência do decreto legislativo de 20 de março de 2020, atuarem no combate à epidemia do coronavírus, farão jus a local adequado para descanso após sua jornada de trabalho e a seguro de vida. É isso aí. Bom, vamos lá, senador, por favor, 2 minutos. Bem, boa tarde. Eu quero inicialmente deixar meu abraço com os demais parlamentares aqui presentes, com os representantes das entidades, e quero agradecer esse convite da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. O primeiro tema que me foi proposto é o que diz respeito ao teletrabalho, né, e as melhorias que forem necessárias. Na verdade, o teletrabalho tem sido uma arma, na minha avaliação, no final das contas, contra os trabalhadores. É verdade que há toda uma questão da comodidade, há toda uma questão da necessidade hoje por conta da pandemia, mas vários estudos já mostraram
principalmente porque tem muita gente querendo adotar isso como uma regra geral. Muitos estudos realizados têm demonstrado que o tipo de reunião por videoconferência, esse teletrabalho, ele é muito mais estressante do que aquele trabalho que é feito presencialmente. Além de você não ter uma clara separação entre o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho, e esse intervalo e essa separação é relevante, nós temos estudos que mostram que o tipo de linguagem que se utiliza na videoconferência, nessas reuniões, não permite levar em consideração alguns aspectos importantes da linguagem, aqueles aspectos não verbais, a entonação, a linguagem corporal. Portanto, há uma exigência de muito mais atenção por parte de quem participa, e é por essa razão que essas reuniões se tornam tão cansativas, tão estressantes. Acho que todo mundo já teve a oportunidade de ter esse tipo de sentimento. Então, antes de mais nada, eu acho que isso não deveria ser adotado como uma regra para o serviço público. Eu acho que deve ser feito em situações extraordinárias, como essa que nós estamos vivendo, ou em períodos assim bem estabelecidos com determinados objetivos, né? E criando-se as condições melhores para que esse tipo de trabalho possa vir a ser feito. Obrigada, senador. Bom, agora vamos ouvir o deputado João Paulo, né? As pessoas estão bem ansiosas para ouvi-lo. Deputado, antes disso, a produção está pedindo para o senhor esperar um pouco para depois fazer esse pedido do tablet, para entrar pelo tablet, porque senão vai dar interferência aqui. Tá bom? O senhor... Não estamos ouvindo, deputado. Samute. Eu já estou esperando que vocês me autorizem pelo tablet, porque eu estou com medo de não chegar um telefonema e me atrapalhar aqui. Tem como autorizar o tablet? Lucas, eu desligo aqui. Pronto. Pode ser? Ok, pronto. Então vamos agora. Então vamos... Pronto. Então, já de volta. Agora o senhor precisa sair do outro. Certo. Desconectar o celular, deputado, por favor. Vou sair. Bom, aí o senhor dá sequência, aí as pessoas estão bem ansiosas para ouvi-lo, o senhor que foi 2 vezes prefeito, né, de Recife, agora é pré-candidato à prefeitura de Olinda, e o senhor também tem essa grande preocupação com a saúde mental das pessoas, e agora nessa pandemia, né, as pessoas em casa, como é que está essa questão? Associa aí essa questão também do teletrabalho, como é que o senhor vê? Primeiro eu quero dar boa tarde a todas e todos, a Carlos, a Humberto, a Túlio, o Manuel, a Grace, né? A todos aí. Eu queria colocar que esse é um dos temas de minha preocupação, até porque na minha dissertação do mestrado eu trabalhei os impactos da Revolução 4.0 e fiz um estudo de caso do setor bancário na região metropolitana. Eu acho que nós temos que atualizar, primeiro, que o avanço tecnológico ele é irreversível. Nós não temos como conter o avanço tecnológico, não é? Agora, a grande questão é que, primeiro, a Covid-19 e essa série de imposições, ela acelerou esse processo de introdução dessas novas tecnologias. Mas como quem orienta os nossos destinos, as nossas vidas, é um sistema capitalista altamente concentrador de riqueza e poder, e que tem todos esses domínios da tecnologia, então a luta é muito grande. E muitos setores que estavam por uma insegurança, resistindo à implantação dessas novas tecnologias, na verdade, elas vêm se implementando e dificilmente retornarão.
E há, sem sombra de dúvidas, uma precarização do trabalho, ou seja, a nova escravidão, que é a escravidão digital. Basta ver esse grande movimento nacional, que foi os trabalhadores moravidanistas, que organizaram uma grande greve nacional em função da precariedade de salário, das condições de trabalho, de condições de acidente, e sem nenhuma segurança social lhe é assegurada. Por isso que a necessidade da Frente Parlamentar Federal, composta por senadores e deputados, nesse momento se faz mais do que necessário, e contando que eu acredito que a decisão acertada do STF, no sentido de não reduzir o salário dos servidores nos governos municipais, estadual e federal, mas isso não resolve. Porque se o governo federal não tiver uma política de apoio aos municípios e os estados, essa decisão é tomada, mas nem os municípios e nem o estado vai ter condição de honrar o compromisso com os trabalhadores. Então, para finalizar, eu acho que meu tempo já se esgotou, eu acho que nós temos que colocar isso sob uma perspectiva de um sistema capitalista e a nossa necessidade das transformações profundas na base econômica e na distribuição de renda. Desculpe se eu passei do tempo. Obrigada, deputado. Agora vamos ouvir o Carlos Cardoso Filho, da FENAFIM. Bem-vindo. Boa tarde a todas as pessoas aqui que participam, que também assistem ou participam pela internet. Primeiro, parabéns à Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, a frente mista, como falou o amigo Paulo, uma frente mista. Na verdade, podia se chamar de Frente de Defesa do país e do povo brasileiro, porque é o servidor público, é o serviço público que materializa a República, que materializa o Estado democrático de direito, que precisa realmente ser democrático e ser de direito, e é o servidor que garante isso, é o serviço público que materializa isso. Com relação ao tema proposto na primeira rodada, o que pode ser melhor e o que tem pego aí de surpresa as pessoas nessa modalidade, ninguém sabe que se teletrabalho ou se home office, quem vai explicar bem é nosso amigo Carlos Silva, que conhece profundamente a diferença, a sutil diferença dessas duas coisas. Mas, ou seja, trabalhar em casa traz uma série de consequências, algumas boas, outras ruins. Por exemplo, a questão da jornada, e aí principalmente para a mulher, né? A mulher que, historicamente, tem uma jornada muito mais puxada do que os homens. A gente hoje não tem jornada, a gente conversava antes um pouco aqui do começo com o senador Humberto Costa, e a gente fica gerando aquela ansiedade. Você está em casa, trabalhando, então você tem um computador ali, a internet está funcionando, então você vai lá e termina entrando numa hora que não seria a hora de trabalho, até às vezes virando a noite trabalhando. E a questão dos danos também, dos reparos, ninguém sabe ainda como é que isso vai acontecer. Afastamentos, por exemplo, a pessoa ficou doente, então como é que ela vai se afastar? Ela já está em casa, então, ainda que fisicamente ela possa se afastar, ela não pega mais no computador, mas será que psicologicamente ela vai se afastar? Porque ela fica sabendo que as coisas estão acontecendo e o computador está ali à mão, ou até um celular, né, para quem usa no celular. Bom, a questão também da infraestrutura, eu queria levantar alguns temas aqui, que eu tenho certeza que nosso amigo Carlos vai aprofundar a questão técnica do trabalho, mas assim, a questão da infraestrutura. O que é que ficou para o servidor público, e para o trabalhador como um todo, que está trabalhando nessa época em casa? Ficou, deputado João Paulo, senador Humberto Costa e deputado Túlio Gadelha, ficou aí toda a infraestrutura, desde a cadeira que a pessoa se senta até a internet, que tem que atender, tem que ter um pacote de dados, às vezes, um pouco maior do que o cara tinha antes. Então, assim, toda essa infraestrutura ficou por conta da pessoa, por conta do servidor. No caso aqui, a rodada é sobre o servidor público. A questão também da segurança com relação a isso. Cada área tem a sua especificidade na segurança. A minha área é a área tributária. A gente tem que cumprir e é uma regra importantíssima, né? É a questão do sigilo da informação fiscal. Então, usar um sistema de uma prefeitura, de um estado, então da União em casa, às vezes você tem que até que baixar um antivírus para poder aquele sistema ficar compatível. E aí o risco nesses dados. De repente, uma coisa dessa vaza e vai ser o seu IP, a sua informação, né, digital, que vai ser, no final, processada. Então, você vai responder administrativa, civil e penalmente. Então, não tem nada regulado com relação a isso. E outra coisa importante, que as pessoas, às vezes, passam a não pensar, a não entender. A gente vive uma pandemia e muita gente fala assim, olha, fica em casa. Tem gente que não tem casa.
lave a mão com álcool gel. Tem gente que não tem água potável para beber. Então, é complicado. Então, a mesma coisa é agora. 40% dos brasileiros não têm ainda acesso a essa tecnologia. Então, como é que você vai prestar serviço público a um público que ainda não tem acesso em 40% dessa tecnologia? Então, tem muito mais coisa que eu acho que, no decorrer do debate, a gente vai amadurecer mais. E tem um ponto em particular, e esse me preocupa muito, e aqui eu trago para o mundo sindical, o mundo associativo, né, que é a questão da participação das pessoas. Na medida que você está afastado do trabalho, você está em casa, trabalhando à distância, você perde a convivência, e com isso você perde a empatia funcional. Às vezes é o que faz o seu colega sofrer, que passa a lhe fazer sofrer também e se preocupar. Diminuir o engajamento, isso é uma coisa muito ruim, que só o futuro vai dizer as perdas disso. Sobre a participação, até tem um livro que eu sugiro, para quem não leu ainda, um livro da Carole Peterman, que ela fala sobre isso, participação e teoria democrática, que ela dedica um capítulo inteiro à importância decisiva da ação política no local de trabalho. Eu vou encerrar aqui porque a Grace pediu que a gente fosse breve nos comentários. Obrigada, Carlos. Agora vamos ouvir o presidente do SINAIT, Carlos Silva. Por favor, 2 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar todos os parlamentares aqui, senador Humberto, deputado Túlio, deputado João Paulo, Grace, Carlos, Gerson, a todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade. Parabéns à Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Uma saudação aqui à Patrícia, que não está aqui na tela, mas tem colaborado e atuado decisivamente para que tudo aconteça, esses debates ocorram, e assim a gente cumprir o nosso papel diante da sociedade, diante do nosso país, né, de refletir os melhores caminhos. Eu vou me permitir discutir o teletrabalho não só sob a ótica do servidor público, mas uma ótica um pouco mais ampliada. Tá? Há um necessário esclarecimento a ser feito. O que a gente tem discutido sobre teletrabalho é apenas uma das modalidades do trabalho à distância ou trabalho remoto, da qual o teletrabalho é uma das possibilidades, mas existem outras, como, por exemplo, o home office, é o que ocorre hoje para a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. Não é o teletrabalho, é o home office. E existe uma outra modalidade chamada de atividade externa, que é aquela que se dá necessariamente fora do ambiente de trabalho. Por exemplo, aquele trabalhador que vai fazer a leitura do consumo de energia na sua casa. Ele tem que trabalhar na rua porque o local de trabalho dele é externo, é uma atividade externa. E a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe esse retrocesso para o conjunto dos trabalhadores quando alterou o artigo 62 da CLT, incluindo no rol das exceções de aplicação do capítulo de duração do trabalho, os trabalhadores em teletrabalho. Isso significa, gente, que trabalhadores envolvidos na modalidade de teletrabalho, eles não têm direito a descanso, não têm direito a controle de jornada, eles não têm direito a tudo que tenha relação com a duração normal da jornada de trabalho. Lembrando que a duração do trabalho está previsto no artigo 7º da Constituição, assim como um direito social fundamental, cláusula pétrea. Eu estou dizendo que nós estamos falando de uma realidade de sofrimento hoje, que colocou agora as pessoas em casa, tratando todas elas como se em teletrabalho estivessem, e elas estão, na verdade, em home office, no serviço público. Como o Carlos acabou de bem comentar, a grande maioria dos servidores não tem regulamentação para a realização de suas atividades em teletrabalho, de maneira que a grande maioria tem feito isso sujeito a problemas de ordem funcional quanto ao uso, especialmente, dos bancos de dados. E eu concluo dizendo que é preciso rever os equívocos que estão sendo praticados agora, nesse momento, concordando com a fala do senador Humberto e do doutor Humberto Costa, concordando com as preocupações do deputado João Paulo, e dizendo que nós precisamos revisar o que foi feito de errado na reforma trabalhista e nós precisamos tratar a duração da jornada normal de trabalho como cláusula pétrea, como é reconhecida por nossa Constituição. Né? Para enfrentar essa pandemia, contando com essa força de trabalho dos servidores e dos trabalhadores, nós precisamos garantir a eles direitos. E o direito associado à duração do trabalho é fundamental até mesmo para protegê-los dos riscos de adoecimento e de acidentes. Muito obrigado.
Obrigada, Carlos. Agora vamos ouvir o Manuel Gerson Souza, presidente do Sintrajuf Pernambuco. 2 minutos, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Grace. Queria saudar aqui os parlamentares, senador Humberto, deputado Túlio, que tem sempre lá um diálogo aberto com o Sintrajuf lá no Congresso, deputado João Paulo e os companheiros aí de movimento sindical, Carlos Cardoso e Carlos Silva. Queria também, como foi feito antes, saudar a Patrícia, que não está, e também Vladimir, que tem sido aí os dois incansáveis aí no contato com as entidades. Bom, depois do que a gente já ouviu, queria trazer só um pequeno relato de como se dá o teletrabalho no judiciário nesse momento, né, e o que já se pode vislumbrar de problemas que exigem, portanto, soluções, né. O judiciário hoje, quase 100%, completamente, os servidores se encontram fazendo trabalho remoto, tiveram que migrar para essa modalidade muito rapidamente, e houve uma adaptação rápida, né? E aconteceu exatamente o que o deputado João Paulo falou. Se antes a gente tinha poucos regulamentos em alguns órgãos, já com algumas restrições, com a pandemia isso teve que ser implantado de modo generalizado, e rompendo aí dois movimentos. A gente tinha alguns gestores que viam restrições no teletrabalho, de alguns servidores, e, de outro lado, alguns servidores que até romantizavam, mistificavam, né, o teletrabalho como uma panaceia da melhoria geral do ambiente de trabalho. E a experiência inicial que a gente registra é que justamente alguns gestores verificaram que é possível algumas atividades serem realizadas com o teletrabalho, e outros servidores que registram intensificação, né, acelerada do trabalho, né, piora de algumas condições de saúde, inclusive, e afastando aquela romantização que se tinha, né? Todos registram isso, inclusive com algumas pesquisas já indicando índices de transtorno de ansiedade generalizada entre os servidores, né, de outras categorias, inclusive, por conta do teletrabalho nessa situação que a gente vive. A situação de pandemia, o teletrabalho se dá nela também numa situação de confinamento social, com crianças, né, tendo que assistir aula, compartilhando equipamentos, com a família toda, o núcleo familiar todo, compartilhando equipamentos, gerando dificuldade, né, para prestar esse serviço. Então, é uma experiência inicial que demanda, né, reflexões, como, mais uma vez, o deputado João Paulo disse, é também uma reflexão que precisa ser feita no contexto geral de introdução de novas tecnologias no mundo do trabalho, e aí os trabalhadores, como classe, precisam, né, disputar a gestão dessas mudanças, né, porque ela abre a perspectiva de reduzir jornada, melhorar a saúde, aumentar a produtividade, e abre a perspectiva, por outro lado, se isso é muito provável de acontecer, de mais exploração, de desvalorização do trabalho humano. Então, é uma dupla possibilidade, e os trabalhadores precisam disputar essa gestão. Inicialmente, é isso. Obrigada, Gerson. Agora vamos ouvir o deputado federal Túlio Gadelha para fechar essa primeira rodada. Ele que é presidente da Subcomissão Especial do Trabalho Escravo, coautor do PL 1109, que viabiliza a renda a trabalhadores segurados pelo INSS e servidores públicos, e apresentou emendas ao PL 39 de 2020 para tentar retirar o congelamento de salários dos servidores públicos. Também é bem parceiro aqui do SINAIT, né, Carlos Silva? Bem-vindo, deputado. Oi, Grace, tudo bem? Boa tarde a todas e todos que nos assistem, nos acompanham aqui nessa plataforma. Quero saudar o senador Humberto Costa, uma voz forte da oposição aí ao governo Bolsonaro em defesa do trabalhador. Quero saudar aqui o nosso amigo deputado João Paulo, que tem feito muita falta no Congresso Nacional, mas sem dúvida vem fazendo um bom trabalho na Assembleia Legislativa. Saudar nossos parceiros aqui, Carlos Cardoso, do FENAFIM, Carlos Silva, meu amigo, irmão, parceiro lá das nossas atividades no Congresso, presidente do SINAIT, e Manuel Gerson, também um grande parceiro, presidente do sindicato do Sintrajuf. O que eu acho importante sobre esse tema, eu acho que a gente deve compreender que as relações de trabalho elas mudam com o tempo. E cabe ao Estado o poder mediador de igualar essas relações, que ela é desigual por natureza. A gente observa que desde as primeiras revoluções, da Revolução Industrial, no fim do século XVIII, início do século XIX, que se estendeu até o século XX aqui no Brasil, os trabalhadores migraram do campo para a cidade atrás de empregos na indústria, com o processo de mecanização da produção, de robotização, de automação,
esses trabalhadores saíram da indústria e migraram para o setor de serviços. E hoje a gente vive uma outra evolução, onde esses serviços são prestados por softwares, por aplicativos, e esses trabalhadores, muitos deles se encontram em pleno desemprego, né? Por isso a discussão também de uma renda básica universal, que essa discussão acontece no mundo todo, e a gente precisa fazê-la aqui no Brasil também, e de como utilizar e trazer essa mão de obra e organizá-la, né, as novas relações de trabalho sem que haja precarização dessas relações. O trabalho à distância é uma das modalidades que a gente tem observado durante essa pandemia e que acelerou esse processo, que era um processo inevitável, que deverá acontecer, mas deve se observar também as consequências dessa relação de trabalho, né? Quando você leva o trabalho para dentro de casa, você leva consigo todo aquele ambiente de trabalho para a sua casa, onde deveria ser um local de descanso, de repouso, de convívio familiar, ou seja, até a saúde mental do trabalhador, né? As metas abusivas que acontecem hoje, o assédio moral, né? No ambiente de trabalho, toda essa relação que sempre existiu no ambiente de trabalho, né? Nos mais diversos ambientes de trabalho, ela passa a acontecer dentro de casa, né? Onde deveria ser um local de descanso. Ou seja, é possível, sim, discutir novas relações de trabalho, modernização das relações de trabalho, sem que haja a precarização dessas relações. Por isso, nosso papel aqui nesse ambiente de discussão, de debate. Vamos embora. Obrigada. Obrigada, deputado. Agora vamos para a segunda rodada. O tema da segunda rodada é... Só um segundo que deu problema aqui no aparelho. Voltando. O serviço público na construção de um Brasil melhor. Vamos iniciar com o deputado João Paulo. Por favor, deputado, 2 minutos. Pode repetir, por favor, rapidinho, a questão? O serviço público... Está me ouvindo? O serviço público na construção de um Brasil melhor. Olha, eu acredito que o serviço público ele tem um papel fundamental, não é? Ele tem um papel fundamental e o servidor é a principal peça para a construção desse país. Agora, tudo depende de quem conduz e da política, não é? Porque eu dizia sempre, no meu governo, que que saí com 88% de aprovação, que a minha aprovação estava quando um cidadão ia no posto de saúde, quando o cidadão levava o filho para a escola, quando um cidadão andava com o carro na rua, quando nós fazíamos proteções e isso tudo é fruto, efetivamente, do trabalhador, do serviço do trabalhador. Então, esse reconhecimento. Agora, nós estamos vivendo um momento da precarização e da desvalorização do servidor público, que chegou a índices que nós jamais esperávamos do tratamento do governo federal, seja com o trabalhador do serviço público, com o trabalhador da iniciativa privada. Por isso, a necessidade da frente, a necessidade dos sindicatos, eu digo isso que eu fui presidente da CUT, fui membro da direção nacional da CUT, de uma nova adaptação do movimento sindical, principalmente da iniciativa privada, para enfrentar esses grandes desafios. Porque é importante que a gente diga que, do ponto de vista da luta de classes, nós não podemos imaginar qual pode ser a consequência para os trabalhadores públicos com esse modelo de governo que nós temos aí, esse desastre de governo, não é? Totalmente sem qualificação nenhuma, homofóbico, etc., com os trabalhadores. E nós estamos vendo que, apesar de se ter um campo de resistência aí, como esses dois brilhantes, o senador Humberto Costa e o deputado federal, o deputado Túlio,
né, Túlio Gadelha, nós ainda não contamos com a maioria absoluta no Congresso que possa estar na essência da defesa da garantia dos trabalhadores, seja do público ou do privado. Por isso, a necessidade da frente, porque você está avivando para os senadores, até aqueles senadores que não são muito comprometidos, mas ficar mais sensíveis a essa realidade. Então, a organização e a resistência é papel fundamental. Agora, para qualquer governo ter êxito na sua gestão, ele tem que contar efetivamente com o servidor público. Obrigada, deputado. Vamos ouvir agora o senador Humberto Costa. 2 minutos, por favor. Bem, eu entendo que o papel do serviço público na construção de um Brasil melhor vai depender muito de como nós vamos encarar esse processo pós-pandemia, né? Essa pandemia, ela deixou absolutamente clara a necessidade de uma presença cada vez maior, mais constante do setor público, não somente na prestação dos serviços básicos à população, mas até mesmo na atividade econômica e também no estímulo ao desenvolvimento econômico e social. O que está em jogo hoje, em termos de discussão no mundo inteiro, é exatamente a necessidade de uma presença mais forte do Estado. E, por exemplo, aqueles países que tinham sistemas de saúde mais amplos, sistemas de saúde em que havia um investimento maior, mais quadros, enfim, foram aqueles que conseguiram sair, não é, com mais inteireza desse processo da pandemia. Então, aí os países europeus que têm sistemas universais e gratuitos de atenção à saúde e, como tal, eu acredito que o papel do Estado vai voltar a ser ponto de debate. E me parece que no mundo inteiro a tendência é que ele volte a ocupar um papel mais central. Acontecendo isso, naturalmente que o papel do serviço público, dos trabalhadores da administração pública, ele se torna muito mais relevante, muito mais importante. E eu acredito que é isso que deva acontecer. No entanto, aqui no Brasil, apesar de tudo que a gente está vivendo, apesar, inclusive, de o governo ter tido a oportunidade de aplicar recursos agora, sem muitas preocupações com o equilíbrio fiscal, com uma série de questões que limitam o gasto público, me parece que, passada a pandemia, o mesmo tipo de política que vinha sendo aplicada anteriormente por Paulo Guedes e Bolsonaro vai voltar. Se isso acontecer, com certeza nós vamos ter um momento de muita dificuldade. Aliás, eles já estão voltando a falar de reforma administrativa e nós sabemos que, quando eles falam em reforma administrativa, é para retirar direitos, é para desqualificar o serviço público, é para piorar os serviços que são prestados à população e diminuir a importância e o papel do Estado na economia brasileira. Obrigada, senador. Agora vamos ouvir o Carlos Silva, presidente do SINAIT. 2 minutos. Quando a gente pensa o serviço público, né, nessa lógica de construção de um Brasil melhor, objetivamente, se a gente pegar o decreto que foi publicado para definir quais são as atividades essenciais para o enfrentamento da pandemia, a gente chega aí na ordem de quase 80% das atividades que lá estão descritas como essenciais, associadas diretamente ao serviço público, né? Então, ainda que o governo negue essa importância e essa relevância, ele é obrigado a reconhecê-la, né? Sob a ótica da atuação que fazem os auditores fiscais do trabalho, a ótica do mundo do trabalho, a gente enxerga que esse Brasil melhor não tem como se distanciar da reestruturação de um sistema de administração do trabalho à altura das nossas demandas, com um Ministério do Trabalho, que não existe mais, com um Ministério da Previdência, que não existe mais, né? Com a estrutura do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho fortalecido,
que tem sido atacado, com o Ministério Público do Trabalho forte, com a Justiça do Trabalho forte e, mais ainda, com o movimento sindical, a ele garantido seus direitos constitucionais para que atue e garanta um exercício democrático da representação dos trabalhadores. Só para recordar, o Brasil tem hoje aproximadamente quase 13 milhões de trabalhadores desempregados, nós temos 36 milhões de pessoas na informalidade, 8,2 milhões de empresas, desses 8,2 milhões de empresas registradas, 4,2 são empresas sem empregados, ou seja, são aqueles microempreendedores individuais. Nós tivemos recentemente uma saída da força de trabalho anunciada pelo IBGE na ordem de 5 milhões de pessoas, o que significa que a gente tem um panorama de absoluta precarização do mercado de trabalho. Isso significa precarização das condições de vida da população. A greve dos entregadores de aplicativo é só uma demonstração disso. E está no serviço público a centralidade, como disse o deputado, o senador Humberto Costa, do Estado, na expectativa de que volte a centralidade e o papel do Estado, de fazer esse enfrentamento. Não sozinho, é claro, mas a maior responsabilidade é do Estado, é de garantir estrutura capaz de conferir dignidade, trabalho decente e inclusão, igualdade de oportunidades para todos. É sim um desafio do Estado com o apoio da sociedade, não invertido como em muitos momentos se fazem parecer ser necessário, né, por parte dos representantes do governo. E nós, auditores fiscais do trabalho, estamos atuando para que essa estrutura dilapidada seja recuperada. O serviço público tem um papel fundamental na construção desse futuro digno. Obrigada, Carlos. Agora vamos ouvir o Manuel Gerson Souza, presidente do Sintrajuf Pernambuco. Bom, sobre esse tema, queria seguir na mesma senda já aberta, né, para dizer que a pandemia deixou a nu, né, completamente a nu, a ideologia que sustenta o governo, né, personificada aí em Paulo Guedes, cujo linguajar já expõe, né, muito claramente qual é a relação do governo com os serviços públicos. Não pode haver Brasil melhor, né, sem que seja com direitos, com bens valiosos para a população, como saúde, educação, lazer, cultura, né, segurança, justiça, né? Agora mesmo estou registrando aqui os colegas do Juizado Especial, por exemplo, da Justiça Federal, estão assistindo a gente e trabalhando lá com a caixa abarrotada de pedidos recorrendo, né, das negativas do auxílio emergencial. E um governo como esse, um sistema como esse que a gente vive hoje, não aponta para um Brasil melhor. Então, a pandemia aponta para mais Estado, para a necessidade de mais serviços públicos, de mais direitos, e isso tudo cai por terra da agenda que sustenta o governo, né? Isso a gente vê, né, ficou claro que precisa de serviços públicos durante a pandemia, sejam os serviços de saúde, sejam os serviços de segurança, de controles vários, como de justiça, como eu falei, e o pós-pandemia também vai exigir muito serviço público, muito Estado, muito investimento público, né? Toda a experiência histórica do Brasil e da vizinhança, aqui não precisa ir muito longe, aponta para essa necessidade. Não se crê, né, que o Brasil vai conseguir, por exemplo, sair dessa crise econômica profunda em que já vinha, né? A gente vive hoje um governo que é uma continuidade radicalizada do governo Temer. A gente vive uma crise desde então. Então, não se crê que possa sair dessa crise sem Estado, sem serviço público, sem investimentos públicos, né? Sem as agências de planejamento, de pesquisa. Então, assim, é uma resposta que ela traz dois elementos. Um, apontar que essa via que o governo desenha, que pretende radicalizar, inclusive, no pós-pandemia, ela é absolutamente fracassada, seja pela pandemia aqui, seja pela experiência que a gente tem. O Chile aqui do lado, a população chegou ao resto do chão sem direitos, foi ao nível da rebelião popular, foi suspensa pela pandemia, justamente pela implantação de uma agenda como essa, de negação do Estado dos serviços públicos. E a pandemia nos mostra que a gente precisa de muitos serviços públicos valorizados, suficientes, e que atendam as pessoas e não o mercado financeiro. Obrigada, Gerson. Agora vamos ouvir o diretor da FENAFIM, Carlos Cardoso. Por favor, 2 minutos. Pois bem, amiga Grace e demais, é difícil resumir em 2 minutos uma vida que, por exemplo, no meu caso, né, enquanto cidadão, há 35 anos eu entendo que o serviço público e o servidor é quem pode realmente fazer uma nação ser uma nação.
E aqui eu tenho a alegria de conviver nessa live aqui com o deputado João Paulo, que, prefeito do Recife, investiu no serviço público, mandou as professoras e professores para uma viagem a Salvador, eu lembro, viu, deputado? Mandou o pessoal para lá, que foi uma coisa que nunca imaginaram, foram 11 fileiras até lá, fora os investimentos também nas outras áreas. E temos aqui também um senador que foi ministro da Saúde, e veja a tristeza que ele deve hoje assistir. E aí, Gleice, eu peço um minuto a mais, porque o Brasil, o deputado Túlio Gadelha, poderia hoje ser um grande exemplo mundial no SUS, um grande exemplo mundial. Era somente o governo ter escolhido esse caminho. Infelizmente não aconteceu isso, né? O SUS, o que já opera o SUS com toda a dificuldade, agora, se tivesse acontecido como deveria acontecer, inclusive os recursos, eu fiquei surpreendido. Semana passada eu vi pela imprensa de que o Ministério Público Federal entrou com ação para cobrar porque o governo não executava a pouca verba que estava lá para combater a pandemia. Quer dizer, é uma coisa estranhíssima. Não bastasse todo o boicote que houve a estados e municípios, a sociedade como um todo, nem o próprio governo executou aquilo que programou. Teve que haver uma pressão do Ministério Público para poder a coisa andar. Bom, mas não é só a saúde, não. É em todas as áreas. Vou trazer para a minha área, a área tributária. Somos um Estado social fiscal, democrático de direito, e precisamos garantir serviços e inclusão. Olha, pessoal, solidariedade não é coisa de gente boazinha, não. É um programa constitucional. Solidariedade está lá no artigo 3º da nossa Constituição, como um fundamento, como um objetivo fundamental, né? Reduzir desigualdade também é um programa constitucional. Cidadania é programa constitucional. Não é bonzinho, não. Não é que é bonzinho, não. Um dia desse eu vi Paulo Guedes num vídeo rápido dizendo que todo mundo no começo da vida é socialista, mas depois aí evolui, segundo ele, né, e passa a ser liberal. Olha, que coisa. Aí ele até disse, não, porque o pessoal pensa nas pessoas, né, aí quer ajudar, e por isso que é socialista. É curioso esse entendimento. Só falando nele, e ele não foi o único a concordar com isso, porque tinha mais gente lá, a gente vem evoluindo nessa agressão ao servidor. Com Fernando Henrique a gente foi chamado de vagabundo, né? Com Michel Temer a gente foi chamado de preguiçoso na reforma da Previdência, e agora com Bolsonaro fomos chamados primeiro de parasitas e, por último, agora de inimigos. O Guedes falou assim, chamei o inimigo, botei a granada no bolso do inimigo, né? Abracei o inimigo para botar a granada no bolso. Então, assim, essa realidade precisa a pandemia, precisa a gente aproveitar a pandemia para mostrar à sociedade, e aí o senador Humberto Costa falou muito bem da questão da linguagem no teletrabalho. Está acontecendo um giro linguístico muito perigoso e as pessoas precisam entender de novo o sentido das palavras. Hoje tem um governo que se diz patriota, mas que ataca fortemente o serviço público e o servidor, que é quem materializa a pátria. É muito esquisito isso. E o cara diz que é patriota, mas ataca o serviço público e o servidor público. É muito esquisito. E, assim, o que é que a gente precisa entender nesse momento? É que não é só a saúde, os demais serviços, a tributação que vai custear toda essa prestação de serviço público, as políticas públicas de inclusão, e no Brasil é mais grave ainda. No mundo todo o serviço público é importante, e no Brasil é muito mais grave, porque a gente tem talvez hoje, eu não tenho dado, mas talvez hoje a maior desigualdade do planeta. Talvez hoje. Eduardo Moreira, um dia estava falando sobre isso, eu não sei se é o segundo, o Brasil é campeão ou vice-campeão nisso. Então, num país desigual, só serviço público pode atenuar injustas desigualdades, pode materializar esse Estado que a gente pretende e precisa construir. Eu queria só finalizar essa parte, teria muito mais, viu, Grace? Aí tem uma vida de 35 anos como cidadão, porque meu avô já me mostrava, quando eu dava descarga no banheiro, dizia, olha, essa água aí vai para o Estado tratar e volta para a gente. Mas meu avô, e volta limpa. Tem decantação, floração, isso aí dizendo a mim, e eu já vi o Estado ali na hora da descarga no banheiro, você tem uma ideia? Então, desde garoto eu vejo isso. E depois, como servidor do fisco, vi muito mais isso. Porque a gente garante o recurso para manter toda a máquina funcionando. Mas eu queria, assim, concluir essa parte aqui, até porque não daria para falar sobre tudo que me move nesse momento, dizendo que tudo foi uma escolha nesse momento. O serviço público é importante em tudo e a gente precisa, os deputados que estão aí na live, o senador e nós que fazemos movimento associativo e sindical, precisam mostrar à sociedade o seguinte, que o serviço público é presente em tudo tem o Estado brasileiro. O que é que a gente vê hoje na mídia? Eu vou concluir com isso. A gente vê propagandas do agronegócio, e como esse pessoal dá trabalho. O deputado Túlio Gadelha vivenciou isso na reforma da Previdência, que eles arrancaram das pessoas para privilegiar o pessoal do agronegócio. O senador Humberto Costa também estava lá, o deputado João Paulo viu isso muitas vezes, quando era deputado também.
E veja uma coisa, o agronegócio, vamos para o agronegócio, meu amigo Carlos Silva. Lá no agronegócio, o que acontece? É Estado o tempo todo, é servidor público o tempo todo. É desde o cara que está na Embrapa melhorando a semente, né, até o Estado que constrói a rodovia, mantém e constrói aeroporto, porto, para poder escoar a produção. No final, se não tiver chuva, eu me lembro que aqui em Pernambuco tinha uma história de sobrevoo para poder bombardear com um produto químico bombardear com produto químico as nuvens para que pudesse chover. Quer dizer, é o Estado que faz isso também, entendeu? E no final, o Estado, quando o cara chia porque não pode pagar, libera o valor do que ele deve ao Estado, né? Libera tributo, né? Faz lei de isenção, perdoa tudo, ou quando não, empurra para o trabalhador todo o problema na Previdência e libera o pessoal. Quer dizer, olha o agronegócio, que é dito que é pop, é tech, não sei o quê. É serviço público do começo ao fim. Tudo bem que o lucro tem ficado nas mãos de poucos privados, mas é serviço público, é inteligência, é universidade, é Embrapa, é estrada, é tudo. Quem trabalha com segurança alimentar, é tudo do começo ao fim. E a gente precisa aproveitar esse momento para dizer que não é só a saúde é importantíssima em todos os momentos, mas são todas as áreas. A começar da tributação que arrecada para poder manter tudo isso e passando por todas as áreas. Eu teria aqui, viu, Grace, pelo menos 1h30 para poder falar sobre isso. Obrigada, Carlos. Agora vamos ouvir o deputado Túlio Gadelha para finalizar essa rodada. Oi, Grace. Realmente é um desafio falar sobre a importância do serviço público em 2 minutos, mas corroborando a fala dos meus colegas, e aí eu faço a menção à fala do nosso colega Carlos Cardoso, o Brasil ele é um dos países mais ricos economicamente do mundo, mas ele é o 2º país mais desigual do mundo. Ou seja, as riquezas que nós temos aqui no Brasil, elas são acumuladas nas mãos de uma minoria, de uma pequena parcela da população. E isso é muito grave, porque a gente só perde para o Catar, para ter ideia, que é um país do Golfo Pérsico, do litoral do Golfo Pérsico, ali no Oriente Médio, onde a desigualdade é absurda, né? Entre todos os outros países do mundo, o Brasil ainda é mais desigual. Ou seja, em um país tão desigual como o nosso, a gente tem que dar a devida importância ao serviço público, que a gente tem visto que, num momento como esse da pandemia, que nós vivemos hoje, são os serviços públicos que são, de fato, essenciais para a população, né? Desde a água encanada, o esgoto, a energia elétrica, ao recebimento do auxílio emergencial, que permite com que milhões de famílias permaneçam dentro de casa nesse momento, para que a doença não se alastre. Ou seja, além disso, tem o próprio sistema de saúde, né? O SUS brasileiro tem mais de 30 anos, foi fundado junto com a Constituição em 1988, é o sistema que vem absorvendo a grande parte de demandas de casos de coronavírus e quem vem dando suporte à população brasileira no tratamento da doença. Para vocês terem ideia, o SUS no Brasil corresponde à demanda de mais de 80% da população brasileira, as demandas de saúde. Ou seja, são 190 milhões de brasileiros que estão aí dependendo do SUS, utilizando o serviço do SUS. E agora, como a gente tem observado que os casos de coronavírus, do Covid, eles têm se alastrado na população mais pobre, mais carente, agora que a gente percebe a importância do SUS, do serviço público, das pessoas que trabalham nesses espaços, nesses serviços, né, que são essenciais à população. Eu sou filho de servidores públicos e sei o quanto é importante, de fato, a gente valorizar o serviço público num momento como esse. Obrigado, Grace. Obrigada, deputado. Agora vamos para a terceira rodada. A pauta do Congresso pós-pandemia, reforma administrativa, revisitação da reforma da Previdência, entre outros pontos de pauta. Senador Humberto Costa, por favor, 2 minutos. Bem, como eu disse anteriormente, no Brasil, lamentavelmente, a compreensão que as elites econômicas, políticas estão tendo desse episódio tão duro que nós estamos vivenciando hoje, que é a pandemia da Covid-19, e toda uma discussão sobre a temática da importância do Estado, do papel do Estado, não somente do ponto de vista dos serviços públicos, mas até mesmo o seu papel no processo de retomada do crescimento econômico.
no Brasil, dificilmente nós vamos conseguir sair da gravíssima situação econômica que nós temos se nós não tivermos o Estado como fator importante de realização de investimentos, de propulsor e de indutor do investimento privado. E tudo isso exige um Estado que tenha o tamanho necessário para cumprir essas responsabilidades. Eles voltam a falar de privatização de importantes empresas estatais, estão tentando, inclusive, burlar a lei para poder privatizar algumas partes, né, da Petrobras, especialmente a venda das refinarias. Então, esse debate está nesse centro. Como essa preocupação não é a deles é em dar continuidade a um projeto de redução do tamanho do Estado, de diminuição da sua importância, de enxugamento do Estado, sob o argumento de que, com isso, nós vamos gerar confiança e atrair investidores lá de fora, eu acredito que a gestão que vinha sendo feita até agora vai continuar. O tema da reforma administrativa, eu tenho certeza de que ele vai voltar, e vai voltar rapidamente. Eles já tentaram fazer do serviço público bode expiatório de parte dessa pandemia. Quem não se lembra da tentativa do governo e também de integrantes da cúpula do Congresso Nacional de querer cortar parte dos salários dos servidores, cortar benefícios, e conseguiram até, porque quando aprovaram aquela temática de apoio aos estados e municípios, proibiram a concessão de aumentos a funcionários dos níveis estaduais até 2020, estaduais, municipais e federais. Então, eu acredito que a pauta que eles vão tentar impor é essa. Cabe a nós, não somente resistirmos a essa pauta, os servidores públicos estão numa posição de muita defensiva, desde o processo de afastamento da presidenta Dilma no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. É preciso retomar as mobilizações, a organização desse movimento e tentarmos mudar essa pauta. Para nós, a pauta deveria ser um debate de como nós podemos melhorar a situação econômica da comunidade mais pobre, reduzir as desigualdades, fazer o Brasil crescer e não enfrentar novamente a questão da redução do tamanho do Estado e a redução do serviço público. Obrigada, senador. Bom, o deputado João Paulo vai precisar se ausentar, porque ele tem um compromisso, havia avisado. Já tinha até esquecido, hein, deputado? Desculpa. É que o debate estava tão interessante que passei batida. Bom, deputado, antes disso, a Arioneide Belém falou aqui, deputado João Paulo, obrigada por seu apoio à luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Uma mensagem que enviaram aqui no nosso chat, no YouTube. Muito obrigada, deputado. Graça, eu queria só agradecer a todas e todos vocês, dizer que houve uma coincidência, estou entrando agora no debate que vai discutir a PEC da chaleira atômica, e eu sou relator aqui em Pernambuco, das usinas nucleares. Mas parabéns pela sua condução. E acho que hoje a gente vai ter que ser acelerado assim como a senhora está conduzindo aí. Uma boa tarde para todos, um abraço. Muito obrigada, deputado. Bom, então vamos agora para os encaminhamentos das entidades sindicais e finalizamos também essa rodada com o deputado Túlio Gadelha, ok? Bom, vamos nessa rodada, vamos dar os encaminhamentos. Então, o Carlos Cardoso, por favor. O terceiro tema, não é isso? Exatamente, o pós-pandemia. É porque está complicado, né? Fica confuso, e depois das declarações do presidente ontem, né? Veja só, Grace e demais participantes, e quem estiver assistindo e participando pela internet. Eu entendo que, a partir do momento pós-pandemia, e ninguém sabe quando é que essa pandemia acaba mesmo, porque o Brasil também arrumou uma estratégia negativa de esticar essa pandemia, né? Por tudo que foi feito pelo governo e pelo que não foi feito também, a gente está esticando a pandemia.
E aí o seguinte, eu entendo que são 3 focos de ações: os cuidados, as correções e as responsabilizações. A começar pelas responsabilizações. Tem muita gente aí que vai precisar responder processos. O governo tem cometido deslizes e até mesmo, talvez, crimes de responsabilidade por várias vezes no mesmo dia. E aí é preciso apurar tudo isso e ir atrás de ministros e de presidente da República para poder chegar nessa situação. No que diz respeito às correções, aí eu pego a ideia do meu amigo Carlos Silva, a reforma trabalhista precisa ser revista, mas não é só ela não, meu amigo. É preciso também rever o teto do gasto, que é um absurdo. Você tem uma ideia, e a gente tem que lembrar, deputado, aliás, senador Humberto Costa, que a PEC do teto do gasto, o deputado Túlio Gadelha também já não estava lá, mas conhece bem a história, ela tirou, somente da saúde, 22,5 bilhões de reais nesse período curto que ela existe, 2017 e 2019. Então, na hora da eleição, pessoal que está vindo aí para vereador e prefeito, observar, viu? Quem é que vota, quem é que votou e como se comportou na época da PEC do teto do gasto, porque hoje faltam 22,5 bilhões de reais na saúde por conta dela, né? Então precisa ser revista também. A Previdência também, que sufocou a economia produtiva, porque a Previdência é um mecanismo que irriga a circulação econômica da economia de verdade no país, sacrificou os municípios demais, porque a Previdência, em 73% dos municípios do Brasil, o que vinha pela Previdência era mais importante do que o FPM. Então, isso sacrificou. A gente hoje tem um PIBinho aí, antes da pandemia era um PIBinho de 1,1%, justamente por isso. Estrangulou-se a economia de verdade em benefício da economia especulativa e do capital vadio por natureza. Então, seria dar uma olhada nisso e tomar um cuidado. Eu peço ao deputado Túlio Gadelha, ao senador Humberto Costa, tomar um cuidado muito grande com o que eles vão querer fazer de reforma tributária, porque o foco principal de uma reforma tributária é fazer chegar mais recursos onde precisa chegar. O município é quem fica com menos recursos, né? A União concentra muito, e a União mostrou que não adianta concentrar, porque ela não repassa nem na hora de salvar vidas. Então não adianta. E também desonerar muito a folha e o consumo, melhor dizendo. O consumo é tributado, hoje tudo que a gente arrecada é 51%, é mais da metade, o que iguala desiguais. Ele promove desigualdade. E também a folha em 25%, que é um absurdo. Você vai gerar emprego com a tributação dessa sobre a folha. O patrimônio, a renda, precisa muito mais ser tributada. O patrimônio é 4%, é quase nada. Transações financeiras, 1%, quer dizer, é um absurdo. E a população tem que saber disso. Essa tributação não pode ser reprodutora da desigualdade. Eu conto aqui com o deputado e com o senador nessa luta, porque eles têm esse entendimento. Então, essa seria a pauta dos cuidados. A administrativa, senador, eu vou só lembrar ao senhor mais um detalhe, é que na hora que precisamos de serviços públicos, vem uma história de PEC, eles chamaram de Plano Mais Brasil, e no meio tem a reforma administrativa, tem lá uma PEC que dá a possibilidade de reduzir 25%, ou seja, 1/4 do salário do servidor. E lá também diz o seguinte, desde que reduza a jornada. Então significa para você, viu, trabalhador brasileiro, trabalhador e trabalhadora, cidadão brasileiro e cidadã, significa menos 25% de serviço público. Se eu vou ter que reduzir a jornada das pessoas em 25%, é 1/4. Significa menos 1/4 de serviço para você aí na ponta, que precisa muito. Então é bom entender o que é isso. Ele vem com nomes bonitos, ele vem com o nome de modernização, como sempre vem, né? Com responsabilidade, modernização, liberdade, mas no final eles trazem isso para a gente. E assim, outro eixo importante nos cuidados seriam com as vidas, que a gente sabe que ainda vai precisar depois da pandemia, porque vai ter também uma onda de procura ao SUS muito grande, de quem não estava se tratando de outras doenças e agora vão procurar o SUS, e a gente vai ter que cuidar disso. A defesa do Estado Democrático, importantíssimo, porque esse governo vai continuar tentando atacar o Estado Democrático, e a questão também das ingerências. E aqui eu fiz uma lista, que é tanta coisa que eu não vou conseguir lembrar. A gente sofreu, que veio a público, né? Ingerência no COAF, no INPE, na Receita Federal, na Polícia Federal. Essa veio à tona porque o ministro pulou do governo antes, e aí se terminou falando o que acontecia. No Ministério Público, no IBAMA, no IFAM, no INCRA, na FUNAI e na Saúde, onde o próprio ministro, aliás, 2 ministros foram trocados porque queriam fazer o que precisava ser feito e não era possível fazer, né? Então a ingerência tomou conta do Brasil de uma forma impressionante. Eu peguei um dado, conversava com o Carlos Silva aqui antes de começar, né, a nossa live, é que no IBAMA, vocês terem uma ideia, 34% foi a redução das multas em 2019. Enquanto isso, o desmatamento cresceu, os danos ambientais cresceram 85%. Então, o governo passou a fiscalizar menos a relação da produção com a natureza, multou muito menos, em compensação,
o desmatamento e os danos ambientais cresceram muito. Então, só para... Anotei aqui, não quero esquecer, nesse plano Mais Brasil, pessoal, que no meio vai a reforma administrativa, eles também pensam em acabar com 1.250 municípios. Eu não me lembro agora os de Pernambuco que acabariam. Seriam extintos, deputado Túlio Gadelha e senador Humberto Costa. Seriam extintos esses municípios. Repare, sem avaliar nada. 2, né? Pronto, 2. Eu quero até que o senhor depois, se for possível, fale sobre isso. 2 municípios aqui em Pernambuco. Mas são 1.250 no Brasil. Então, eles querem extinguir municípios e querem uma coisa muito grave. Tem uma PEC lá que tramita que eles querem desvincular os recursos para a educação e saúde. Querem fazer com que isso possa ser entregue aos bancos também. Quer dizer, é muito grave. A população fica pensando... e sabe como é o nome desse plano? É Plano Mais Brasil. Não se sabe como, né? Atacando o serviço público, diminuindo municípios, que município é Brasil na ponta, e tirando dinheiro da educação e da saúde. Bom, eu não sei se teria mais coisa aqui, mas o tempo é curto. Essa é a preocupação pós-pandemia, que Deus sabe lá quando é que termina, tomara que não demore muito. Obrigada, Carlos Cardoso. Agora vamos ouvir o Carlos Silva, presidente do SINAIT. Carlos, o Carlos Cardoso até ficou confuso aí com o tema, qual seria o tema, né, por conta até eu acho que da questão do veto do presidente ontem, né, que foi publicado ontem no Diário Oficial, né, do veto da obrigatoriedade do uso de máscaras. Agora, você está otimista com esse fim da pandemia, assim, breve ou não, Carlos? Vamos ouvir a sua opinião. Nós temos muitas preocupações em relação a discutir o fim da pandemia, porque nem mesmo o começo do enfrentamento dela se deu da maneira adequada. Discutir o fim talvez seja precipitar a execução de ações absolutamente necessárias de socorro, né, à população. O veto que você comentou, por exemplo, é um absurdo gigantesco no sentido de expor a vida das pessoas ao risco de infecção. Eu gostaria de recordar, tentando conectar com essa pauta do Congresso pós-pandemia, vamos falar assim, ainda que seja um horizonte aí distante de se observar, essa pauta do Congresso ela tem que recuperar o horizonte que foi trazido pela OIT para discutir a pandemia. E qual foi o horizonte que a OIT trouxe para esse debate? 4 eixos principais. Entre eles está a promoção do diálogo social, a proteção do trabalhador no local de trabalho, o apoio às empresas, empregabilidade e renda e o estímulo à economia e o emprego. Esses 4 eixos são eixos absolutamente conectados com a lógica que a OIT e a comunidade internacional debatem sobre o futuro do trabalho, que é um futuro que coloca a pessoa humana na centralidade. Qual é a preocupação que nós temos nesse pós-pandemia? É exatamente com todas essas negligências acerca dos trabalhadores dentro e fora do local de trabalho, fomentadas pelo governo federal. Nós temos, especialmente pelo governo federal, nós temos hoje números oficiais na ordem de mais de 1,5 milhão de infectados, mais de 63 mil mortes. Nós não sabemos quantos desses foram contaminados e mortos em razão da relação empregatícia, mas a gente sabe que o governo tentou dizer que essa doença não era ocupacional para interditar acesso a direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes do vínculo trabalhista. Nós sabemos da existência dos montantes alarmantes de fraudes no gozo dos benefícios oferecidos às empresas para que mantenham o seu funcionamento e a sua saúde. Elas estão acessando o benefício da redução de jornada, mas não reduzem a jornada dos trabalhadores. Elas suspendem o contrato do trabalhador, não pagando 1 centavo de salário, e mantêm o trabalhador trabalhando, como se o contrato não estivesse suspenso. Como o meu amigo Carlos falou, é preciso apurar essas responsabilidades. É preciso que haja estrutura governamental capaz de fazer esse trabalho, e isso só é capaz de ser feito através da atuação do governo, dos representantes do Estado, melhor dizendo, né? A Auditoria Fiscal do Trabalho, nesse particular, precisa ter condições suficientes para chegar aos ambientes de trabalho e realizar essa tarefa. Só a título de ilustração, semana retrasada, um auditor fiscal do trabalho foi a um escritório de contabilidade em São Paulo, no centro de São Paulo, fiscalizar fraude na concessão desses benefícios de redução de jornada e foi recebido a socos e pontapés pelo dono do estabelecimento. Por quê? Porque o presidente fala
que é preciso tirar o Estado do cangote dos produtores. E é isso que estimula esse ambiente de hostilidade ao serviço público, ao servidor público e de violência. Se a gente estender isso para o campo, a gente tem que lembrar que o governo armou os produtores, armou as residências do campo com arma de fogo. Isso impede a chegada, nesse momento pós-pandemia, do Estado para fazer o trabalho que é necessário ser feito. Esse grau de vulnerabilidade que já existia no ambiente pré-pandemia se acentuou no curso da pandemia, absolutamente desnudando aquilo que nós dizíamos sobre a reforma trabalhista. Ela vai precarizar ainda mais. E a gente tem aí a prova. Esse movimento dos trabalhadores de aplicativo é um só elemento de prova do que já se dizia. Então, deputado Túlio, senador Humberto, nós contamos com o trabalho dos senhores, nós sabemos da importância do trabalho dos senhores para que isso que a gente está comentando aqui seja revertido, para que tenhamos esperança de reverter isso. Deputado Túlio tem uma coordenação preciosa de uma frente que eu queria destacar para finalizar, uma frente parlamentar mista de combate ao trabalho infantil, deputado Túlio. Essa frente parlamentar mista tem um desafio enorme. Nesse período de pandemia, aumentou a exploração do trabalho infantil, exatamente pela vulnerabilidade que as famílias foram postas em razão da cessação de renda, de sustento de sua dignidade, de sua sobrevivência. Nós precisamos resgatar de uma forma intensa, lembrando que em 2021 o planeta vai parar para refletir se o mundo vai conseguir erradicar o trabalho infantil até 2025. Temos, portanto, muito trabalho. O SINAIT tem a honra de integrar esse coletivo e também ao lado do senador Humberto Costa, do deputado Túlio, do deputado João Paulo, da Frente Parlamentar, do Carlos, do Gerson, de todos os parceiros, da Grace, da Patrícia, de todos, fazer essa boa luta, esse bom combate em defesa da nossa Constituição. Só para finalizar de verdade, as PECs que o nosso colega falou, Carlos, 186, 187 e 188, elas, na verdade, implodem a Constituição Cidadã, que tem no seu núcleo a proteção social, a promoção de um estado de bem-estar, para dar valor e dar espaço e dar prioridade ao equilíbrio fiscal, a condução de um equilíbrio para a manutenção da capacidade de pagamento da dívida pública. E isso a gente sabe no que resulta. É atenção ao sistema financeiro, é atenção aos banqueiros e desamparo à população. Tá? Muitíssimo obrigado pelo espaço. Obrigada, Carlos. Agora vamos ouvir o Manuel Gerson Souza, do Sintrajuf, Pernambuco. Os servidores do judiciário, nesse exato momento, né, estão aí preocupados, e às voltas em vários movimentos, preocupados com o retorno ao trabalho presencial. Né? Sejam os colegas do Juizado Federal, né, do Especial Federal, que eu citei há pouco, que lidam diretamente com o público, né, um público de massa, um público adoecido, um público com precárias condições, né? Sejam os oficiais de justiça que trabalham externos, visitando, né, locais insalubres, hospitais, inclusive, presídios e tal, sejam os colegas do trabalho interno, né? Ou os colegas da justiça eleitoral, por exemplo, que, mantido o calendário com adiada a eleição por um mês, estão aí às voltas, né, com os cuidados todos para voltar ao trabalho, que esse trabalho não será só em novembro ou dezembro, no dia da eleição, né? É um processo de trabalho que ocupa um longo período de tempo. Então, a gente, por conta disso tudo, também, como os colegas falaram antes, não vislumbramos aí, a gente não vislumbra um marco que se possa fixar e tratar o pós-pandemia, né? Também estamos com essa complicação. Mas, além da pandemia, né, o país todo vive um drama, né, um processo de ameaça às instituições, de ameaça à democracia, né? Há risco de golpe permanente, né, no cenário político, por um lado, e, por outro, é esse processo que o companheiro Carlos Silva citou aí, de solapamento desse outro pilar que a gente considera também da democracia, que é esse projeto de estado de bem-estar social conquistado com a Constituição de 88, não completamente implementado e agora destruído vertiginosamente. Então, são duas vias de destruição da democracia que a gente assiste. A gente precisa se colocar dentro dessa complexidade toda nas três frentes, a pandemia e esses dois riscos e a ameaça à democracia. No Congresso, a pauta do Congresso vai estar crivada por esses processos de crise todo, né? A reforma administrativa, a gente sabe que elementos do Congresso ali, se no momento integram uma frente de resistência a essas ameaças à democracia, cito aqui o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem sido importante nessa frente, né?
Por outro lado, ele integra aquele setor que forma essa hegemonia a favor da pauta ultraliberal de Paulo Guedes, né? Tanto o Rodrigo Maia como o governo têm acenado que o pós-pandemia para eles é o que é agora, é seguir com a agenda de reforma administrativa, de redução do Estado, de redução de direitos. E essa reforma administrativa, para não me estender muito, ela busca isso que os companheiros falaram antes aí, né? Ela busca seguir a lógica das reformas anteriores, que é reduzir Estado, reduzir direitos, reduzir proteção à população, né? Por exemplo, a questão da estabilidade dos servidores vai estar em pauta para o governo, ela precisa ser afastada para facilitar a demissão, facilitar o que eles chamam de enxugamento da máquina, redução do Estado, e isso significa precarização da proteção que a população tem com o serviço público também. Muito preocupante essa agenda, o movimento sindical precisa, junto com articulado aí com o parlamento, fazer uma movimentação muito grande, porque a gente viu que com todo o esforço dos companheiros aí, dos deputados, Túlio, da oposição, há uma limitação, né, parlamentar no Congresso, há uma força forte a favor dessa agenda, e esse desequilíbrio precisa ser compensado com pressão popular. E aí o movimento sindical, além da articulação junto ao parlamento, precisa ter uma articulação forte com a população, de mobilização, de pressão social, alertando a população para o fato de que serviço público tem como outro lado da moeda um direito da população. Nós do Sintrajuf, fechando, temos como lema, né, de campanha contra a reforma administrativa, né, a defesa de que defender o serviço público é defender o povo brasileiro, é defender os direitos do povo brasileiro. E isso precisa ficar claro na comunicação das entidades, que precisa ser fortalecida, unificada e levada adiante. É isso, não sei se a gente vai ter um outro momento para se despedir, mas agradeço o espaço. Obrigada, Gerson, muito bem dito. Antes do deputado Túlio Gadelha falar aí, eu gostaria de pedir ao pessoal do YouTube para deixar um like aqui no nosso webinário e se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, para quando estivermos realizando outros eventos aqui, outros webinários, vocês receberem aí as nossas notificações. Tá bom? Obrigada. Bom, deputado Túlio Gadelha, por favor. Bem, Grace, de fato, corroborando com a fala dos colegas e também levantando aqui um ponto muito importante nesse debate, que a gente vem observando o serviço público sendo subfinanciado durante muitos anos no Brasil, e que desde 2016, com a emenda constitucional número 95, a PEC do teto dos gastos, a gente observa não só um subfinanciamento, mas um desfinanciamento do serviço público. A situação vem se agravando, né? Ou seja, desde 2016 a gente vive esse cenário difícil no Brasil, e que agora, diante de uma pandemia e com um governo irresponsável que a gente tem, né, omisso, as coisas parecem estar ainda mais graves, né? A situação do país parece estar ainda mais grave. E dito isso, a gente tem que observar também que o governo ele não vem respondendo às responsabilidades que deveriam ser dele, né, em um momento como esse. O governo federal ele não só se omite em um momento como esse, mas coloca a culpa da crise em estados e municípios, né? Veja que coisa, o governo federal, que tinha a condição mais favorável de dar resposta a essa crise, que tem os braços, né, e é capilarizado em diversos municípios, né, tem estrutura financeira para conseguir responder à altura uma crise como essa. Muito pelo contrário, politiza no pior dos sentidos, né, tornando esse debate do coronavírus um debate, relativizando uma situação que tem se mostrado muito grave no mundo todo. E aí, Grace, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre essa responsabilidade que foi empurrada para os municípios e para os estados, né? Porque quando uma cidade, um estado, ele toma para si uma responsabilidade e cada um toma uma medida, quando um município, por exemplo, fecha um parque, uma praça, o outro abre um comércio, o outro fecha um comércio, o outro torna obrigatório o uso de máscara, um outro não, né? E existe no Brasil, né, uma relação muito próxima das pessoas e dos municípios, né? A gente não consegue conter a pandemia, não consegue conter o número de casos.
Veja, já são mais de 1,5 milhão de casos e 62 mil mortes, mais de 63 mil mortes, vítimas, mais de 63 mil famílias destruídas. E a gente observa o governo federal distante de tomar as providências necessárias. Por isso, assim, eu acho muito difícil a gente falar do pós-pandemia se a gente não está conseguindo nem lidar com a pandemia nesse momento. Eu acho que é isso, Grace. Obrigada, deputado. Realmente é uma situação muito delicada, né? O Carlos Silva me pediu para abrir espaço aqui para ele falar aqui sobre os profissionais de saúde que ele esqueceu. Por favor, Carlos. Grace, muito obrigado. Eu queria só, porque seria muito injusto de minha parte e com todos os meus colegas auditores não dizer aqui da nossa solidariedade, da nossa atenção, do nosso cuidado e do nosso respeito aos profissionais de saúde, lembrando da crueldade do governo com essa categoria. Crueldade com a permissão dada na lei pela MP 927 de horas extras, além das 12 horas já de trabalho praticadas, da suspensão de suas férias, da realização de trabalhos, ainda que tenha profissional confirmado, sem a garantia de testagem para todos os demais, sem os EPIs necessários, conhecidos para realizarem suas atividades, sem o aconchego e a proximidade da família, porque os que estão em atividade precisam se afastar de seus familiares, de seus filhos, de seus pais, do seu conforto familiar, e ainda lhes é negada a emissão da CAT, da comunicação de acidente de trabalho. É um absurdo. Então, eu faço aqui um apelo a todos, ao senador Humberto, que é profissional de saúde, é médico, ao deputado Túlio, a todos que nos ouvem, aos colegas que estão aqui, para que a gente leve esse grito dos profissionais de saúde, para levar aos sindicatos desses profissionais, para que eles emitam essas CATs, essas comunicações de acidentes de trabalho. São todos acidentes de trabalho, são atitudes negligenciadas com a vida dessas pessoas, e como Carlos Cardoso lembrou, as responsabilidades serão apuradas. São centenas de médicos que já morreram, de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares de enfermagem, são pessoas que estão morrendo para salvar a vida da população brasileira e que o governo está empenhado em, por meio das proposições legislativas, expor ainda mais as suas vidas sem qualquer garantia, sem qualquer retribuição. São profissionais, portanto, que merecem atenção especial. Aí, uma saudação, nossa solidariedade e nossa força de trabalho a todos vocês. Obrigada, Carlos. Carlos Cardoso. Queria mais um minutinho, Grace. Só para lembrar a população que vai assistir, tomara que isso chegue a bastante pessoas, porque a temática foi muito interessante. Agora há pouco, o nosso companheiro de luta, Carlos Silva, lembrou que a agenda do governo é uma agenda de equilíbrio fiscal. Então, até as pessoas mais simples entendem assim, não, mas não tem como gastar porque não tem dinheiro. Isso não é verdade. O Brasil tem quase 4 trilhões em caixa. Esse ano de 2019 estava programado 1,9, quase 2 trilhões, com T de tatu, quase 2 trilhões para o serviço da dívida, para esse ano de 2019, de 20. Né? Estava programado isso. E assim que começou a pandemia, no dia 23 de março, o governo já garantiu para os bancos mais dinheiro. Né? Primeiro, aquela história de poder comprar os títulos, o Banco Central compra os títulos podres dos bancos, né? É uma coisa que não se vê em canto nenhum do mundo, e depois entregou aos bancos 1,2 trilhão, 1 trilhão e 200 bilhões, para que os bancos emprestassem para as empresas. Esses bancos não emprestaram e não vão emprestar. Por quê? Porque eles recebem o que sobra no caixa, porque chamam isso de operação compromissada. Compromisso com quem, né? Só se for com o capeta. Então tá lá. Então o dinheiro existe. Então, só para a gente entender, viu, pessoal? Não é austeridade, não é assim, responsabilidade, não. É escolha mesmo. É um necrogoverno, que como aquele autor camaronenho fez aquele livro Necropolítica, né? Onde um governo escolhe quem vai ter que morrer e escolhe quem vai poder viver. A gente vive isso hoje, não é falta de recurso, não. Essa agenda toda concentra nos bancos por opção. Obrigado pela atenção. Obrigado, Carlos Cardoso. Manuel Gerson. Bom, nesse minuto eu quero também lembrar que os servidores, no geral, e o movimento sindical dos servidores têm se dedicado, né, nesse período de pandemia, primeiro, a prestar solidariedade à população, a participar, a promover, a apoiar vários atos de solidariedade
a população que necessitou do governo e não teve o que se esperava, que era o governo. A gente vive um desgoverno, de fato, e também, né, se dedicou a exigir, né, do governo medidas suficientes de proteção às pessoas e também às empresas, porque isso é necessário agora, vai ser mais ainda depois. E teve que se deparar com a tentativa permanente do governo, de elementos do governo, de tentar racionalizar um sacrifício dos servidores nesse momento, a pretexto de que todos estão se sacrificando durante a pandemia, jogando para os servidores quase que uma posição como que irracional. De fato, não é essa a posição dos servidores, inclusive, dentre as medidas exigidas, Carlos Cardoso lembrou agora, trouxe a memória, o movimento sindical tem apontado que é necessário, primeiro, suspender ou revogar a emenda 95, que é um vetor de solapamento de serviços públicos, inclusive os de saúde, né? Suspender o pagamento dos juros da dívida pública, que é um absurdo, que todos os setores são sacrificados, porque justamente o mais privilegiado não é chamado a contribuir. E exigindo medidas de justiça tributária, né? O Brasil tem um sistema tributário injusto, invertido. Então, taxação de grandes fortunas e outras medidas, como distribuição de lucros e dividendos, tem que ser exigida pela população, porque são medidas de justiça tributária para um momento que vai ser preciso refinanciar o serviço público, refinanciar os direitos da população. Encerro, então, aqui. Grace, obrigado. Obrigada, Manuel Gerson. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do senador Humberto Costa, do deputado Túlio Gadelha. Os senhores querem dar uma última palavra? Por favor, senador Humberto Costa. Quero principalmente agradecer esse convite, quero aqui ressaltar a qualidade desse debate, a identidade de posicionamentos e de preocupações que nós tivemos, dizer que sim, temos que estar bem articulados, as organizações dos servidores públicos, os parlamentares que têm compromisso com o serviço público e com os servidores, e nós lá no Senado estamos à disposição para organizarmos esse enfrentamento que, sem dúvida, nesse segundo semestre de 2020, mas principalmente a partir de 2021, será central. Quero agradecer a todos vocês, a todas vocês. Obrigada, senador Humberto Costa. Por favor, Túlio Gadelha. Não, pessoal, agradecer a paciência de todos e todas aqui que nos assistiram, agradecer aos participantes do debate pelo altíssimo nível e pela qualidade das pautas que nós trouxemos aqui hoje e mostrar que não existe uma saída para a crise senão a do fortalecimento do serviço público, né? É momento de se discutir o bem comum e a gente só pode ter o bem comum no nosso Brasil de tantas desigualdades quando a gente tem serviços públicos de qualidade e fortalecidos, né? Por isso, agradecer a todos aqui por esse debate. É importante reviver essa pauta e alertá-la para a sociedade do quão importante é o nosso trabalho, todos nós aqui, que somos servidores públicos, para conter essa pandemia e alertar sobre os riscos da democracia que temos nesse trágico governo. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Obrigada às entidades parceiras da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, a FENAFIM, o SINAIT, a Sintrajuf Pernambuco. Bom, lembrando que essa Frente Parlamentar do Serviço Público é uma frente histórica, ela existe desde 2007 e ela representa a defesa dos direitos dos servidores públicos nas 3 esferas de governo, por um serviço público de qualidade para todos os brasileiros. A entidade que quiser fazer parte da Frente Parlamentar do Serviço Público é só entrar em contato com a coordenação através do site da frente. Ok? Muito obrigada a todos que participaram do nosso webinário, a todos que mandaram mensagens parabenizando os nossos convidados, o deputado Túlio Gadelha, o senador Humberto Costa, o Carlos Silva, do SINAIT, presidente do SINAIT, o Carlos Cardoso, da FENAFIM, o Manuel Gerson, também que esteve com a gente aqui. E, enfim, a todos o nosso muito obrigada, a Patrícia Coimbra,
secretária executiva da Frente Parlamentar Mista, o Vladimir Nepomuceno, diretor da Insight Assessoria também, e a todos os presentes, todos que nos acompanharam através das redes sociais das entidades, do Facebook, do YouTube, enfim, a todos o nosso muitíssimo obrigada. Obrigada às entidades parceiras da frente, que são inúmeras, né? São 54 agora, enfim, ao Manuel Gerson Souza, presidente do Sintrajuf Pernambuco, e mais uma vez Carlos Silva, presidente do SINAIT, e Carlos Cardoso Filho, diretor da FENAFIM. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, deputado Túlio Gadelha. Um abraço para a Fátima, não poderia deixar passar essa em branco, e senador Humberto Costa. Obrigada e uma boa tarde, um excelente sábado a todos.